Já aconteceu de no dia do jogo, alguém que não podia faltar não vai poder ir? Ou de repente o mestre teve um contratempo e não vai poder mestrar a aventura? Se você seguir minhas sugestões nesse vídeo, você não vai precisar cancelar a sua gloriosa noite de RPG. Hoje eu vou entregar um guia completo para você criar uma one shot inesquecível. A gente vai partir de dois cenários possíveis. Um, onde você tem bastante tempo para preparar, e o outro que você tem pouquíssimo tempo para preparar. Fica comigo, se você assistir esse vídeo até o final, você nunca mais vai ficar com medo de criar uma one shot que seja chata. Oi, eu sou o César e esse é o Dungeon Master Quest. Eu tô sempre tentando melhorar meus jogos de RPG ao máximo e aqui eu compartilho com vocês as coisas que eu aprendo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações que você não perde nenhum vídeo. Antes de começar qualquer preparação, é importante notar quais são os elementos necessários para você construir uma aventura. Independente de quanto tempo você tenha para preparar, toda aventura precisa de algumas coisas, né? Um objetivo claro, o que é que os jogadores vão precisar fazer, quem precisa que o objetivo aconteça, quem causou o problema, ou seja, qual é a oposição, um tempo limite. É bom ter um tempo limite, porque se você estiver jogando um jogo de, por exemplo, Dungeons and Dragons, o que impede o jogador de ficar fazendo rest para se recuperar? Uma consequência de falha que seja notável. Alguma coisa ruim vai acontecer se eles fracassarem. Então vamos no primeiro cenário, onde você tem bastante tempo para preparar. Idealmente, você tem bastante tempo para preparar e você tem como falar com os jogadores a tempo antes de você começar a preparar, nem que seja por mensagem. E essa técnica aqui, ela serve para que você crie conexões entre os jogadores e os NPCs rapidamente. E você vai fazer essas perguntas para os jogadores. Não é só para ter uma mini construção de mundo. É para fazer os jogadores se importarem com a história. E como agora que a gente já sabe quais são os elementos que uma aventura precisa ter, nessa primeira técnica a gente vai obter parte dessas respostas dos próprios jogadores. Você vai separar os jogadores em pares e você vai fazer perguntas para eles e vai conectar as perguntas. Vai conectar essas perguntas para um aspecto da aventura. Então, por exemplo, para responder quem precisa de ajuda. Ao invés de sortear aleatoriamente o NPC, nesse caso, já que você tem tempo, chega para um dos jogadores e pergunta: Guerreiro, quem é uma pessoa muito importante na sua vida que você não vê há muito tempo? Nota a resposta. Ladino, quem te ensinou as suas habilidades e onde que essa pessoa está agora? Aí você vai conectar as respostas. Nesse caso, por exemplo, o mentor do Ladino pode ser o irmão desaparecido do guerreiro. Tem uma conexão desses dois personagens com esse NPC. E agora eles não vão ajudar somente o NPC genérico, mas alguém com quem ambos se importam. E se você está gostando do conteúdo até agora, deixa um like aí que você me ajuda muito e ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. E aí a gente faz a mesma coisa para responder as outras perguntas, para responder quem é a oposição e qual é o limite de tempo. Para responder quem é a oposição, você chega lá pro jogador que vai jogar com o mago e diz: Mago, sua torre de estudos foi atacada recentemente. Quem você suspeita que foi? Clérigo, a sua ordem tem um inimigo antigo. Quem é e por que é que vocês são rivais? Aí a gente usa essas respostas fazendo a mesma coisa que a gente fez anteriormente. E aí essa resposta dos dois vai ser o mesmo, o antagonista vai ter um envolvimento com esses outros dois jogadores. E aí você pode fazer a mesma coisa para definir o limite de tempo. Sei lá, pergunta pro Ranger: Ranger, o que é que você notou na região que está mudando e que se deixar entregue à própria sorte, vai ter uma mudança drástica para pior na Terra? E quanto tempo vocês têm para resolver isso? Pronto, ele mesmo definiu o tempo limite, né? Agora, tá arriscado o cara falar 5 meses. Aí você inventa uma complicação lá, daí você dá seus pulos lá e fala que é rápido, senão derrota o propósito. Pronto, beleza. Agora tem uma motivação para os jogadores participarem. Então, essa one shot deixou de ser uma coisa genérica para já ficar um pouquinho mais conectada com os jogadores. E agora, essa próxima etapa é comum para os dois métodos, tanto quando você tem tempo quanto quando você não tem.
No caso de você ter tempo, a gente vai colher essas respostas dos jogadores, vai pensar um pouquinho mais direcionado para essas respostas a aventura. E se você não tem, vai pular direto para essa etapa, que é escolher um framework de criação de aventuras. Eu sugiro que você use o Five Room Dungeon, porque ele tem bastante variação de desafios. Mas se você tiver um outro esquema para criar aventuras que você gosta mais, fica à vontade. O importante é que você siga um método que te acelere a criação da aventura e que tenha variação de desafios e que tenha escolhas significativas para os jogadores fazerem. Caso você não esteja familiarizado com o framework do Five Room Dungeon, ele é dividido da seguinte maneira. A primeira sala do dungeon é a entrada, onde vai ter um guardião, que é o primeiro obstáculo para chegar ao objetivo, para logo fazer os jogadores começarem a rolar dado, um combate cai bem. Mas não precisa ser exatamente um combate. Um puzzle ou um desafio de roleplay, que é um desafio que não pode ser resolvido na força bruta. 3. Uma complicação ou uma reviravolta. Uma sala para mudar, para dar um twist, ou para de repente você vai usar para apresentar o tema do seu dungeon, para reforçar o tema do seu dungeon. O 4 é o clímax, é o confronto final, e o 5 são as consequências do resultado do clímax, né? Ou vai ser para você dar os tesouros, a recompensa, ou para você mostrar as consequências caso tenha dado errado e ter possibilidades de continuidade também a partir daqui. E o legal dessa abordagem, que não necessariamente você precisa usar esse framework para fazer um dungeon especificamente. Você pode usar a mesma ideia para separar em cenas. Então você vai ter esses 5 tipos de cenas na sua aventura, que você pode conectar não exatamente numa ordem linear, mas pode também, de repente, vai ser legal também. Lembra que você está fazendo rápido, você tem pouco tempo para preparar, né? O importante é que cada etapa tenha alguma escolha significativa para os jogadores fazerem, que vai impactar próximo passo ou a consequência final. Um exemplo legal. De repente você pode colocar um tipo de recurso que serve para mais de uma coisa. De repente esse recurso pode ser, sei lá, um objeto mágico de uso único que dá para você ou sobrepujar uma armadilha ou enfraquecer um inimigo forte. Aí ele escolhe como ele quer usar. Então vamos lá, vamos dizer que você não tem tempo nenhum, você tem que responder todas as perguntas para saber quem é que vai ser o cara que vai dar o quest, quem que é a oposição, onde vai ser, todas as perguntas que a gente mencionou, você não tem tempo nenhum. Agora, a minha sugestão é sortear tudo. Sorteia tudo, não fica tentando gastar tempo inventando tudo. Vamos dizer, ter 15 minutos. Você vai ter que sortear tudo e criar conexões que façam sentido baseado nos resultados. Para fazer isso, eu gosto de usar um livro que chama Tome of Adventure Design. Deixa eu pegar aqui. Esse livro ele tem todo tipo de tabela para as mais diferentes necessidades e tem umas dicas legais lá também. Tem uma segunda edição desse livro, tem no canto das páginas umas palavras jogadas ali aleatoriamente que de repente você lendo aquilo enquanto está sorteando seus resultados te ajuda a ter uma ideia interessante para a sua aventura. Então você pega esse livro ou outra fonte com tabelas para você sortear e sorteia lá. Então vamos dizer, você sorteou lá para o objetivo. Então tem uma tabela lá que chama Types of Missions. Então você rola lá um D100, apareceu lá, resgatar uma pessoa. Pois nada de complicado, simples e direto. Aí quem precisa, aí tá lá, tabela 1.8 lá, Patreons and Targets. Aí você joga lá, o irmão ou irmã, beleza. Então alguém tá procurando um parente desaparecido. Aí 3, quem causou o problema? Aí tem uma tabela lá que é muito legal, é o Master Table of Villainous Plans. Resultado, conversão. Opa, conversão forçada para uma religião. Ah, beleza, então alguém foi sequestrado por um culto. Tá vendo? Já tá montando a aventura. 4, tempo limite. Tem uma tabela lá para isso também, Time Cycles. Durante a próxima lua cheia. Então, tem alguns dias, não muitos. E 5, consequência de falha, aí não precisa rolar nada, né? Só usar a lógica. Se ela não for resgatada antes da próxima lua cheia, ou o ritual vai se concluir, ou a pessoa vai ficar irremediavelmente convertida.
Pronto, em menos de 2 minutos, sei lá, 5 minutos, tem uma história completa. Um irmão ou uma irmã contrata os jogadores para resgatar seu parente que foi sequestrado por um culto. Se eles têm até a próxima lua cheia para resgatar esse NPC, se não, algo terrível vai acontecer. O Tulo vai chegar ou o irmão ou a irmã do NPC vai ficar convertido para sempre. E agora agora não temos tempo também não. Vamos continuar usando o livro para sortear o que é que vai ter nas nossas 5-room dungeons lá, né? Locations. Cai lá. Mosteiro abandonado. Então pronto. Então o culto se escondeu no mosteiro abandonado nas montanhas. De repente, nesse caso, o guardião não precisa ser um monstro. Pode ser uma passagem secreta. Tem que achar a passagem secreta. Se o seu grupo prefere um combate logo no começo, aí você põe um monstro aí que é bom. Já começa o jogo, escuta lá a introdução, já tem um combate, né? Agora, se seu grupo prefere uma aventura mais de mistério, de investigação, aí ele pode ser que descobrir, o guardião é o obstáculo, né, em si, descobrir onde está esse mosteiro de fato. E aí você pode ter uma pequena investigação. Eu sugiro que não seja muito complexa aqui para os jogadores não ficarem patinando e logo acharem a entrada para a aventura rodar, né? Aí pronto, aí no caso de eles terem que descobrir, né? Então o primeiro obstáculo foi descobrir, então você sorteia lá. Então aí os jogadores para a segunda etapa, vamos dizer, chegam no mosteiro e ele está bem guardado, está bem vigiado. Se os jogadores forem detectados, de repente o NPC acaba morrendo, vai. Os caras matam o NPC antes da hora, ou eles aceleram, ou eles fogem. É importante que eles não possam resolver com combate. Aí eles podem escolher diferentes abordagens. Ou eles podem, sei lá, tentar se disfarçar para passar, ou eles podem tentar invadir o muro, escalando o muro. Não fica pensando na solução exata, só pensa na consequência deles serem detectados e pronto, deixa eles fazerem o que eles quiserem lá. Aí para reviravolta, sorteio numa tabela aqui, caiu aqui, ó, Concealment. De repente tem um NPC que ajudou os jogadores a achar o lugar e o NPC, ele é um espião, né, infiltrado entre os jogadores. Ou de repente eles encontram a vítima e descobrem que a vítima não quer ser resgatada. Aí beleza, aí já tem um dileminha moral aí. Vamos resgatar na raça, vamos deixar ela fazer o que quis. Você descobre que ela que foi procurar o culto, não foi o culto que raptou ela. Aí já tem uma escolha para se fazer. Aí o resto é tranquilo, né? O clímax é o ritual. Nesse caso dá até para você fazer um combate com condições de vitória que não são só derrotar, né? Com objetivos secundários, deixar o combate mais divertido. E os 5 são as consequências. Aí também tá fácil de você saber quais vão ser. Recompensas e consequências. Pronto. Se você for ver, ó, perceberam? Se você foi ligeiro sorteando aí, anotou rápido, seguindo o método, em 10, 15 minutos você tem uma aventura pronta para jogar, né? Sorteia, escolhe uns monstros. Se sobrar um pouco mais de tempo, você sofistica um pouco cada um desses obstáculos aí, mas do jeito que tá já dá para jogar, já tem umas 3 horas de jogo aí. Então vamos recapitular. Da próxima vez que você precisar criar uma one shot, só lembrar da estrutura. Defina os 5 elementos fundamentais da aventura: objetivo, quem precisa, oposição, tempo limite e consequência de falha. Beleza, aí vamos responder essas perguntas. Se você tiver tempo, você pega parte dessas perguntas dos jogadores diretamente e conecta lá alguns dos NPCs com os personagens. E já tem uma motivação, já cria uma conexão. De repente pode até virar um começo de campanha. Se você não tem tempo, sorteia tudo. Eu gosto do Tome of Adventure Design. Você pode sortear de onde você quiser. E, por último, usa um framework para criar aventura. Eu gosto do 5-room dungeon, que separa em momentos legais. A aventura tem uma variação legal de desafios. E se certifica de colocar algumas escolhas com consequências interessantes para os jogadores fazerem. O segredo não é preparar mais, é preparar melhor. É você focar no que é fundamental, que realmente precisa para a aventura acontecer, e com decisões significativas e uma variação de desafios. É isso é o que precisa para uma aventura legal acontecer. Agora eu quero saber de você. Qual foi a one shot mais divertida que você já jogou? Você tem algum método para criar aventuras assim no susto,
que é diferente dessa que eu te sugeri? Deixa aqui nos comentários. Vamos compartilhar essa sabedoria aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que possa se interessar. Muito obrigado e até a próxima.